Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um momento de meditação na Palavra de Deus. E comecei com você nesta semana a meditar no livro de Jó. Conhecer esse personagem fantástico que viveu coisas extraordinárias e que é um exemplo de vida a ser seguido. Por sua honra ao Senhor, por sua submissão a Deus e o entendimento das questões humanas também. Jó 42:3 diz: Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. A vida, não é que a vida seja uma caixinha de segredo, mas o tempo e a oportunidade que nós temos para viver as nossas experiências, elas clareiam o nosso entendimento, fazem-nos crescer. A experiência que se adquire uma pessoa no decurso da sua vida, e aquilo que a pessoa avoluma dentro de si de entendimento das coisas, como eu estava falando ontem, que muitas coisas que a gente já disse pensando que ia trazer solução e fez com que algo que precisava ser resolvido ficasse mais agarrado ainda, se a gente soubesse, a gente não falaria. E muitas coisas que a gente deixou de falar, se a gente soubesse que ajudaria, a gente falaria. Então, existem muitas coisas na nossa vida que ainda nos são encobertas, que nós não temos entendimento ainda. E muitas coisas que nós nunca teremos. Essa é a verdade. Então, já que para nós tudo é tão encoberto, tudo é tão, às vezes, distante, por que não confiar naquele que tudo sabe, naquele que criou todas as coisas? Sim, eu estou falando dele, do Senhor Deus. A Bíblia está declarando que Jó diz, depois de declarar que nenhum dos pensamentos do Senhor podem ser impedidos, ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento de algo e encobre o conselho, a orientação, a sabedoria, o direcionamento. Isso acontece com muitos de nós, que por conta de não termos conhecimento de algo, acabamos por deturpar tudo, por estragar tudo. Você já ouviu aquela expressão, perdeu uma oportunidade de ficar quieto? Então, não é assim a vida. Você não já viveu isso? Já falou algo em algum momento, em algum lugar, sobre alguma coisa que você depois falou: poxa vida, perdi a oportunidade de me calar. Então, Jó, ele fala: falei do que não entendia. Ou seja, abri a minha boca na hora errada. Falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando de coisas que eram muito especiais, maravilhosíssimas, amistosas, extraordinárias para ele. Só que ele diz: eu não compreendia, eu não sabia. E se você olhar o contexto anterior, com quem ele está falando? E a quem ele está ouvindo falar? Ele está falando com Deus. Ele está ouvindo Deus falar com ele, porque do transcurso de todo o livro, muito ele fala com os seus amigos e os seus amigos muito falam com ele. Mas existe um momento, há um momento aqui, principalmente a começar do capítulo 38, quando a epígrafe diz: Deus responde a Jó e lhe mostra a sua grandeza e sabedoria. Então Deus começa a descortinar, Deus tira a cortina. Sabe como? Aquele dia de manhã você está com o seu blackout na janela, então você não tem ainda entendimento como está o dia, porque o blackout está travando tudo ali, e você abre, você se surpreende quando você abre, tira o blackout, a cortina espessa, e você consegue olhar como está o dia.
Muitas vezes diante de nós a ignorância, a falta de conhecimento é um blackout na nossa visão para enxergar as coisas que estão acontecendo. A realidade, a gente está ali dentro pensando como está o dia, como ele realmente está. E quando você abre, você às vezes se surpreende com aquilo que você esperava ver e não está vendo. Está vendo o contrário sobre aquilo que está aberto o dia. Então, eu estou falando de uma coisa física visível. Jó aqui está falando de algo muito especial, que nós não podemos nos omitir e que para ele foi descortinado. A fala de Deus, a grandiosidade do Senhor, como lhe chegou, em que momento chegou. E ele diz, olha só, preciso compreender isso, é ele quem fala, não é alguém que diz por ele. Ele diz, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Quantas coisas nós não compreendemos da nossa vida ainda e quantas coisas nós não compreendemos ainda de Deus. Nós temos as Escrituras em nossas mãos. Nós temos uma história como a de Jó que nos antecipa e nos faz prevenir de coisas. Toda a Escritura, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para corrigir, para instruir, para governar a nossa vida. Ainda diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então toda a Escritura veio para trazer para nós ensinamentos, mas às vezes nos omitimos a ela e às vezes naquilo que nós lemos não compreendemos ou não ocupamos a nossa mente, não oramos, não temos uma oração sincera diante de Deus para que aquilo nos seja descortinado. Mas pensando de novo no que Jó disse, ele diz, o que para mim eram coisas maravilhosíssimas, eu não compreendia. Podem estar acontecendo agora diante de você coisas especiais de Deus, maravilhosas, oportunidades que você talvez esteja perdendo com a sua própria decisão. Você já reconheceu a Cristo como seu Salvador e Senhor? Não estou falando de ir à igreja, de ocupar cadeira ou banco, ou tempo. Estou falando disso. Eu estou falando de receber a Cristo na sua vida como Salvador e Senhor e lhe entregar a sua vida. Se relacionar com Ele. Você já fez? Você já pediu na igreja ao líder batismo em águas, declarando publicamente para quem quiser saber e ver e no mundo espiritual, principalmente a sua fé no Senhor? A sua vida já foi mudada, porque está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram ou se passaram, eis que tudo se fez novo. Sua vida está sendo transformada, mudada, aprimorada. Você está crescendo em fé, seu nível de conhecimento do Senhor hoje é muito maior. Você consegue viver isso? Ou é uma tese para você, uma teoria, algo que está aqui, que você acha legal ser pregado, mas você não consegue praticar? Em Hebreus 4:2, falei disso na outra semana, até porque está na Bíblia. Está escrito que a palavra da pregação não fazia muita diferença na vida daquelas pessoas porque não estava misturada com a fé. Ou seja, a palavra é imperiosa, é verdadeira, Deus é legítimo, real, mas não faz diferença para algumas pessoas quando não se envolvem com Ele com fé. O que está faltando para você? Quais são as coisas maravilhosíssimas de Deus que não estão chegando à sua vida e que você não consegue plugar, conectar? Eu quero lhe dizer que, enquanto falo, o que Deus quer fazer em você é um despertamento, quer te levar a despertar-se para conhecê-lo e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.